Olá, pessoal. Queria falar então hoje sobre políticas sociais e seguridade de uma forma um pouco introdutória, antes de entrar em cada uma especificamente, tá? Então, eh, primeira coisa, assim, né? Por que efetuar políticas sociais, né? Quando a gente fala também de políticas sociais, de que a gente está falando, né? A gente está falando basicamente de educação pública, saúde pública, assistência social, previdência social, né? Mas também moradia, enfim, outras diversas políticas públicas existem muitas, né? Moradia, transporte, saneamento, enfim, existe muita política social. Mas vou me deter aqui nas principais, né? Que são a educação, saúde, previdência, assistência social, são as principais, sobretudo as três primeiras. Bom, da onde surgiu, né? Quer dizer, quando a gente geralmente está é, no nosso cotidiano, a gente imagina que as coisas caem do céu, né? Eventualmente, sempre teve, né? Mas não é essa a realidade, certo? Então, essas políticas foram constituídas ao longo do tempo, sobretudo no século XX, a partir de, sobretudo, reivindicações sociais e que vieram, que aconteceram sobretudo no século XIX, tá? Mas que no século XX se consolidaram, tá? Então, quais são as fundamentações, digamos, filosóficas, teóricas e ideológicas das políticas sociais? Dentro de todo o espectro ideológico, né? Desde a direita à esquerda. Então, para as compreensões à esquerda, existe uma dissociação entre a riqueza e trabalho. Então, aqueles que trabalham porque não têm riqueza, e os que têm riqueza não precisam trabalhar, não é? Então, se a pessoa é muito rica desde sempre, desde a origem, desde a família, desde muito tempo, ela não precisa trabalhar, tá certo? Ela já tem a riqueza, coloca essa riqueza modernamente no mercado financeiro, né? E vive disso, tá? Mas no passado remoto, terras, né? Arrendamentos, aluguéis, né? Juros, etc. Tá? Então, nessa compreensão, existe uma dissociação entre mérito e riqueza. Então, aqueles que têm mérito, né, no seu trabalho, que trabalham, não necessariamente são os que têm renda, né? Então, aqui uma compreensão que colide com o liberalismo, né, que entende que cada um tem a sua riqueza de acordo com o seu mérito, né? Essa compreensão à esquerda diz que não, né, que as pessoas que trabalham muito são as que ganham menos, né, e as que ganham mais não trabalham. Portanto, não tem essa relação, tá? Bom, mesmo dentro da compreensão liberal, entrando um pouco mais na compreensão liberal, existe quer dizer, vários autores liberais, conforme eu falei em outras oportunidades, né, clássicos, relevantes, identificam que nem sempre o mercado é eficiente na distribuição. E quando a gente fala de distribuição, a gente está falando de renda, né? Nem sempre aqueles que mais uma vez, né, trabalham mais são os que ganham mais, né? Então, existem diferentes, aí mais voltando para o campo da esquerda, poder, né, de determinação de renda, quer dizer, grupos grandes e poderosos conseguem influenciar a política econômica e conseguem influenciar nível de renda, né, e de emprego, tá certo? Mas voltando então para os liberais aqui, eles dizem, olha, nem sempre o mercado é eficiente. O mercado pode ser eficiente na produção de bens, mas na distribuição não necessariamente, né? Então tem vários autores liberais que falam isso, né? John Stuart Mill, o próprio Walras, né? Leon Walras e outros tantos que assumem que é preciso sim alguma política, né? A divergência é o nível, né? Os liberais e os conservadores acham que tem que ser pouco e o pessoal social-democracia e mais à esquerda acha que tem que ser mais, né? Bom, outro ponto que também os liberais concordam e o social-democrata, marxista, todo mundo concorda, é que a origem familiar determina a renda, né? Então, as pessoas que saem de uma condição inicial mais favorecida, elas vão ter mais tempo de estudo, né? Vão ter mais condições de treinar sua habilidade,
de treinar quer dizer, a inteligência, a capacidade humana, né? É uma questão de treino, né? Então, quer dizer, a gente precisa de horas e horas e horas e horas e horas de estudo e dedicação para desenvolver o cérebro, né? Então, quando a pessoa não tem essas oportunidades, é claro que isso vai determinar a sua capacidade cognitiva e, portanto, a condição de conseguir renda no mercado, tá? Então, a origem familiar determina a renda, né? E também uma compreensão que grande parte dos liberais concordam, né? É que não há demérito em ter uma origem pobre, né? Por mais que se assuma que o capitalismo é a melhor forma de organização social e o mercado é perfeito e maravilhoso, não há demérito em ser pobre, né? Em nascer pobre. Assim como não há mérito em nascer rico, né? De uma família rica que dê condições de estudo, de aprendizado, de colocação no mercado, de já herdar uma fortuna, uma empresa, etc. Tá? Então, ou seja, a distribuição, naturalmente, ela não digamos assim, não tem tanta relação com a justiça como que se imagina, né? Como que se vende. Na ideologia liberal se vende um pouco isso, né? Mas mesmo vários liberais assumem que não é bem assim, né? Então essa imagem aqui retrata, né, a questão de renda igual a mérito, né? Então quer dizer, uma pessoa que vem de uma origem pobre desde sempre, desde a infância, né? É claro que isso vai determinar a sua renda o resto da vida, né? Então, a origem é muito relevante nas condições materiais, né, das pessoas, que é algo importante, tá certo? E aqui é outra imagem de duas crianças, né, já mexendo no tablet, na internet, com seus fones de ouvido. É claro que elas vão ter muito mais condições, né, de obter melhores rendimentos e melhores condições de vida e melhor desenvolvimento cognitivo, melhor capacidade de concentração, etc, 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 né? Capacidade de abstração, de argumentação, portanto, melhor renda, né? Maior renda. Isso tem relação em grande medida com a origem. Para a gente pegar um pouco mais assim, consolidar um pouco mais o argumento, é esse gráfico aqui, que mostra a apropriação de renda de 1% mais rico dos 99% nos Estados Unidos. Tá? Entre 1980, que é quando começaram as políticas de redução de políticas públicas, o neoliberalismo, né? Até 2012, o que aconteceu? Né? Há um descolamento da participação de renda dos mais ricos. Né? 1% mais rico, ali na linha vermelha, né? Cresce muito, tá certo? Enquanto que 99% da população se mantém, né? Eu não vou detalhar isso aqui, porque eu já falei sobre esse ponto aqui em outras oportunidades, né? Sobre esses dados e tudo, mas aqui é só a questão, né? Quer dizer, políticas públicas reduzem desigualdade, ponto, né? Redução de políticas públicas aumentam desigualdade, ponto, tá certo? Isso é mensurado, tá aí os dados, etc. Fato. Outro ponto que cada vez mais se assume como verdadeiro, né? Que aquilo que eu estava falando, que a origem determina a renda, né? Portanto, renda não quer dizer apenas mérito, tá certo? Embora é claro que a dedicação influencie, né? Isso parece lógico também, evidente, mas isso não é o único determinante, né? Há uma série de determinantes de origem familiar, de origem de condições sociais, de origem do país em que a pessoa vive. Então, quer dizer, será que o inglês é mais meritoso do que nós brasileiros? Ou será que é porque ele vive num país que já é mais rico, já há séculos, tá certo? E isso vai determinar que um faxineiro na Inglaterra ganhe mais do que um faxineiro no Brasil, tá certo? Então, as condições econômicas, sociais, familiares importam, né? Portanto, a renda não quer dizer necessariamente mérito. Aqui também é um gráfico que ilustra justamente também essa questão da OCDE, tá? Que mostra quer dizer, como que a gente pode, como que então a gente melhora essas condições, né,
através de políticas públicas, de políticas sociais, tá certo? Então, aqui um gráfico que mostra a dificuldade de mobilidade social em diferentes países, né? O que é a mobilidade social? É a condição da pessoa sair de uma origem pobre para uma origem para uma condição mais rica, né? O que determina isso? Determina quais são os elementos que determinam a mobilidade, né? A origem, tá certo? E também a questão das políticas públicas, né? Quer dizer, se existem políticas públicas que viabilizam a ascensão pessoal, né? E portanto de renda, ou não, né? Então, países que têm mais políticas públicas conseguem ter mais condições de mobilidade. E também tem outro elemento que é a própria organização, quer dizer, desenvolvimento do mercado, digamos, né? Um país mais desenvolvido, com melhores condições de renda, tem mais oportunidades também para as pessoas que estão nesses países. Então, são origem, né? Políticas públicas e o desenvolvimento do país, tá? E aqui, então, a gente vê que lá em cima, né, tá a Dinamarca, que é um país conhecido, esses países, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, são países conhecidos por ter políticas públicas avançadas, né, e serem países ricos também, que importa, tá certo? E o Brasil ali tá lá mais para baixo, né, com o número 9. O que significa o número 9? Significa que demora 9 gerações, né, para que haja mobilidade social, né, ao longo do tempo, né? Ou seja, né, quer dizer, o que é uma geração, né? Quanto tempo é? Eu sinceramente não sei quanto tempo é uma geração, mas a gente pode pensar em 30 anos no mínimo, né? 30 anos, então 30 anos, né? Uma geração demora 9 gerações no Brasil para ter mobilidade social. Então a gente está falando de 270 anos, né, para ter mobilidade social. Então, um parênteses aqui, será que a escravidão terminou faz 132 anos, mais ou menos, por aí? Quer dizer, então, os resquícios da escravidão são nítidos ainda no Brasil, tá certo? Então, é claro, né? Demora muito tempo para que isso se altere, né? Por quê? Porque temos problemas sérios no Brasil, a gente sabe, né? Um deles é essa própria origem de escravidão, em país colonizado e de muitos anos sem compensação, né? Bom, então aqui queria entrar também em alguns pontos teóricos, né? Dialogando um pouco mais com a vertente liberal, do que eu chamo de social-liberalismo, né? Eu e outros, dentro do liberalismo, que defende redução de gastos públicos, etc., né? Existem autores que dizem, olha, sim, o mercado é a melhor forma de organização social, o capitalismo, isso aí, beleza, mas é preciso ter políticas de redistribuição, políticas sociais e de transferência de renda, né? E um desses autores aqui, vários autores, né, que falam sobre essas questões, um deles é o Rawls, né? O John Rawls, tá? Ele faz o diálogo com os neoclássicos, enfim, a corrente do utilitarismo, etc. Né? O que acontece? Parênteses, assim, rápido, né? O utilitarismo que se consolida no século XIX e cresce no século XIX e no século XX é absorvido quase como verdade a priori na teoria econômica convencional. Diz assim, olha, a distribuição não é uma questão da economia, né? Cada um ganha o que merece, o mercado resolve e acabou, né? Então, essa ideia foi muito forte, né? Muito embora nos últimos anos esteja cada vez mais questionada, né? A partir de dados. O utilitarismo é o seguinte, olha, cada um busca o seu melhor, né? Cada um vai lá no mercado, resolve a sua vida, né? Uns vão ganhar, outros vão perder, assim a vida é do jogo. O que importa é que no agregado a sociedade ganhe, né? E se uns ganham, outros perdem, se tem mais gente ganhando do que perdendo, o saldo é positivo, né? Então a infelicidade do um é compensada pela felicidade do outro. Tem gente ganhando, tem gente prosperando, uns estão chorando, é da vida, né? Bom, então,
vários autores, mesmo liberais, discordam dessa ideia, né? E aqui o princípio da diferença do Rawls, né, do John Rawls, diz o seguinte, olha, que é uma questão da desigualdade, que eu não vou entrar aqui, se a desigualdade é justificável ou não, tem gente que diz que sim, né? Que a desigualdade tem relação com o mérito, né? Tem relação com a dedicação, com o esforço, tá? E tem outros que dizem que não, né? E aqui o Rawls ele entra no meio termo, ele diz, olha, só se aceita, né, a desigualdade se houver políticas que compensem os menos favorecidos por uma questão de, quer dizer, a distribuição não é justa inicialmente, ela tem questões que são de sorte, né, de origem, de país, de tudo, né. Então é preciso garantir, né, condições de vida para os menos favorecidos, né, mesmo para o mercado funcionar bem, tá certo? Então, o princípio da diferença diz que é preciso melhorar as condições dos menos favorecidos, né? E que, bom, a desigualdade do ponto de partida, do início, né? Então tem que neutralizar, tem que ter políticas que neutralizem esses efeitos, né? Diz aqui o Rawls, né? Fica excluído o raciocínio que equilibra os ganhos e perdas de diferentes pessoas como se elas fossem uma pessoa só. Ele está criticando o utilitarismo, né? Então, quer dizer, das pessoas, quer dizer, a felicidade de um não compensa a infelicidade do outro, certo? Então é preciso ter equidade, é preciso ter política, né, de justiça social que garantam equidade. Tá? Diz o Rawls, né? Ninguém nasce e permanece em classes menos favorecidas por merecer. São circunstâncias sociais. É aquilo que eu estava falando, né? Então, circunstâncias sociais, coletivas, né? Influenciam a renda. Tanto é assim, um exemplo bem óbvio, né? Quer dizer, na crise, tem uma crise econômica, as pessoas perdem emprego, perdem renda, né? Ficam pobres, não conseguem pagar suas contas. Então, elas estão trabalhando menos, elas estão se esforçando menos, elas ficaram mais burras, ou são questões sociais e coletivas que influenciam a renda dos indivíduos? Né? Parece óbvia a resposta. Então, a distribuição inicial, ela não é justa nem injusta, né? São questões que acontecem na vida. A pessoa nasceu rica, nasceu pobre, né? É assim, né? Então, nós coletivamente temos que compensar isso de alguma forma, né? Ninguém pode ser prejudicado ou beneficiado pelas consequências dessas características, né? Então, a sociedade tem que dar, né, condições para aqueles que têm dotes anteriores menores, né, por questões outras que ela não tem culpa, né, digamos, conseguirem melhores condições de vida, né? Assim o Rawls. Assim que somos levados ao princípio da diferença, se desejamos configurar o sistema social de modo que ninguém ganhe ou perca devido ao seu lugar arbitrário na distribuição dos dotes naturais de sua posição inicial na sociedade, sem dar ou receber benefícios compensatórios em troca. Então, se alguém nasceu pobre por desgraça da vida, né, ou na miséria, ou né, nasceu ali tomando água no mesmo lugar onde sai o esgoto, né, é preciso que haja uma compensação. Né? Ocorre, então, que se queremos aceitar o resultado como justo, né, da meritocracia, e não somente como eficiente, temos que aceitar o fundamento como base na qual a distribuição inicial dos recursos é determinada ao longo do tempo, das gerações. Tá? A ideia é que as posições não estejam acessíveis apenas no sentido formal, mas que todos tenham oportunidades equitativas de alcançá-los. É claro que aqui também é uma utopia, as oportunidades nunca vão ser iguais, né? Mas é preciso caminhar nesse sentido, né? De dar mais oportunidades àqueles que têm menos, né, condições iniciais na vida. Tá? Então, compensar os pontos de partida. Como se faz isso? Né? Duas formas, né? Principalmente no Estado, né? Que é gastos sociais, gastos públicos e tributação, né? O financiamento. Né? Então, políticas públicas e tributação. Tributar os mais ricos, né? E dar políticas públicas a todos, de preferência, mas sobretudo para os que têm condições de partida piores. Tá? Então, da onde surgiu tudo isso? Só para a gente pegar assim também, que eu estava falando ali no início, né?
um histórico, né? Essas coisas não caíram do céu, né? Essas políticas que existem de saúde, de vacinação, de educação pública, isso tudo não caiu do céu, né? Foi uma construção histórica, tá? Quem começou isso, é preciso destacar, foram os socialistas utópicos, né? Principalmente no século XIX, os chamados socialistas utópicos, né? Que defendiam saúde pública, educação pública, é, é, enfim, políticas para crianças abandonadas, né? Crianças órfãos e tudo, políticas de previdência, né? De assistência à infância, à velhice, à doença. São os socialistas utópicos que trazem essas ideias. Posteriormente, há uma organização cada vez maior de sindicatos e partidos trabalhistas de esquerda, que passam a pautar tais questões, né? Isso se consolida no século XX, na social-democracia, né? Eu estou falando rápido, mas eu gravei lá um vídeo de 1 hora sobre isso, detalhando esse processo, né? Na social-democracia, né, no século XX, há cada vez mais liberais que também concordam com essa ideia, né? Os sociais liberais, que são liberais, defendem o mercado, a eficiência de mercado, a redução do Estado, etc., mas que defendem políticas públicas, tá? E por parte dos conservadores também, né? O medo do comunismo, né? Vários conservadores defendem políticas públicas. Os conservadores tradicionalmente tendem a ser contra, né? Então, a ideia contra políticas públicas é uma ideia conservadora, originalmente, né? Sempre foram contra. Mas alguns conservadores são a favor por medo do comunismo. Então, os mais pobres, os trabalhadores e tal, né, não podem ir para o comunismo, então é preciso ter alguma política para que o comunismo não cresça e não se questione a propriedade. Tá? Então, isso consolida a Seguridade Social no século XX, principalmente, no mundo inteiro, né? E no Brasil não é diferente, né? Políticas de educação que vão se consolidando, que depois eu vou falar detalhadamente cada uma delas, né? Políticas de saúde, políticas de, políticas de saúde, de educação, né? De previdência, tá? Uma série de políticas que são adotadas. Bom, eu queria falar também rapidamente assim como que a gente mede isso, né? Na década de 90 se consolida o IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que é para medir, né? Será que as condições são tão melhores ou tão piores, né? Como que a gente mede? O IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, né? Acaba sendo uma forma de mensurar essas questões, né? Que foi idealizado pelo Mahbub ul Haq, tá certo? Um economista paquistanês, tá? Que acaba sendo promovido pelo PNUD, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? Porque, enfim, né, o PIB ele é uma boa mensuração, a renda per capita diz bastante, mas não diz tudo, né? Então é preciso olhar um pouco mais, né? E aqui o economista do final do século XX, aí, o Amartya Sen, que está vivo ainda, né, produzindo o prêmio Nobel, que está um pouco nessa linha, né, um pouco não, bastante, né, ele também considera, ele está na fundamentação teórica do IDH, né, que diz que a gente precisa, então, eliminar as privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas que exercem ponderadamente sua condição de agente. É uma linguagem bem liberal aqui, né, de oportunidades, de escolhas, de liberdades, né, mas que é preciso, então, ação estatal para que haja melhoria das condições de vida da população, né, dos indivíduos. Né? Então, pela abordagem das capacidades, que é essa abordagem aqui do 100, né, as pessoas devem ter escolhas. Né? Então, e os bens iniciais, os dotes iniciais limitam essas escolhas. Né? Então, a ação estatal deve no sentido, né, de garantir, não apenas estatal, mas aqui é um princípio, né, de que as pessoas devem ter a vida que elas queiram ter, né, ter cada vez mais liberdade. Isso seria liberdade na compreensão do 100, né?
ter a vida que elas querem, né? E não ser limitada por essas questões sociais, coletivas, individuais, familiares, etc. É claro que aqui também é uma utopia, né? É um desejo, certo? A gente nunca atinge, mas esse seria o caminho aqui, né? Pro Amartya Sen, né? Deve-se atentar particularmente para a expansão das capacidades, né? Capabilities do Amartya Sen, né? Das pessoas de levar o tipo de vida que elas valorizam. Essas capacidades podem ser aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a direção da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades dos povos, né? Então, a partir dessas abordagens aqui, dessas ideias, surge então, né, o IDH, né? O IDH ele vai medir o quê, né? Saúde, educação e renda, né? Principalmente. Então, o IDH é um índice sintético, né, velho conhecido aí, que compara, né, diferentes países e os países com ele mesmo, regiões e tal, né? Com um índice que vai de 0 a 1, quanto mais alto, melhor, né? Quanto mais próximo do 1, melhor, quanto mais baixo do 1, pior. Mais perto do 0, pior, tá? Que leva em conta esses três elementos. Então, como que a gente mede, né? Saúde. O principal indicador de saúde é expectativa de vida ao nascer e mortalidade infantil também, tá? Educação, né? Taxa de alfabetização e escolarização, né? E renda é a renda per capita, né? Em paridade de poder de compra, que eu não vou aprofundar aqui, né? Mas para quem estuda economia sabe, que faz uma compensação com relação às diferentes taxas de câmbio, que eventualmente são artificiais. Paridade de poder de compra é efetivamente a capacidade de aquisição que é comparável, melhor comparável internacionalmente. Bom, aqui eu coloquei esse ranking aqui só para a gente ter uma ideia. Na verdade, até poderia ter colocado um ranking mais atualizado. Não muda tanto assim de um ano para o outro, mas os países que têm maiores índices de desenvolvimento humano são os países que têm mais políticas públicas, né? Noruega, Austrália, Suíça, Países Baixos, Estados Unidos é uma exceção, porque tem a renda per capita mais... Não, renda per capita também não é tão... Mas tem o PIB maior, né? Isso acaba influenciando também o índice de desenvolvimento, né? Então, é a origem, né? Políticas públicas e o desenvolvimento, né? Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, enfim, vários países, tá? O Brasil, ele não é um país rico, certo? Então, ele não está nem entre os 50 primeiros, tá? Então, aqui esse gráfico que mostra, em verde mais escuro, os países que têm índice de desenvolvimento humano maior, né? Verde mais clarinho e amarelo, e vai piorando, está bem claro ali. Os países que têm desenvolvimento humano maior, Austrália, Estados Unidos, Canadá, os países europeus, né? É uma região intermediária aí, a Argentina, né? A Arábia Saudita, em função da renda per capita, que é alta por causa do petróleo, e depois o Brasil numa faixa intermediária, né? E os países africanos e também o Sudeste Asiático em condições piores, com destaque para o centro ali da África, né? Bom, então assim, né, esse gráfico aqui também eu sempre mostro, né, que o Brasil, em termos de arrecadação e nível de renda per capita, ele está dentro do esperado, tá? Então é uma tolice dizer que no Brasil se arrecada muito e os nossos índices não são iguais aos países ricos. Então, os países ricos são ricos, né? Então eles têm mais condições de renda. Então a origem das pessoas é maior. Então eles têm mais acesso à educação, mais acesso à saúde. As pessoas são mais treinadas, etc. É uma questão histórica, né, secular, assim, né, não é do dia para a noite. Então, assim, os países ricos são ricos, o Brasil não é um país rico, né? Então, os nossos indicadores estão relacionados com o nosso nível de desenvolvimento, ponto, tá? Que é intermediário, não é tão baixo, não é tão alto, é intermediário. Nossos serviços públicos são intermediários, a nossa renda per capita é intermediária, a nossa qualidade de vida é intermediária, o nosso nível de industrialização é intermediário, e tudo é assim, tá certo? Então tá tudo autocorrelacionado, né? Bom, o IDH ele tem problemas também, né?
Primeiro que, assim, no caso do Brasil, o IDH é calculado a cada 10 anos, né? Porque é calculado a partir dos indicadores do censo. Os dados estão um pouco desatualizados, demora um pouco para esses dados até mensurar a taxa de analfabetismo, a mortalidade infantil, a variação de renda, etc, etc. A variação de renda tem mais rápido, mas outros variáveis demoram, a coleta desses dados é lenta, né? Então, muito suscetível a oscilações do PIB, né? Porque renda influencia bastante no indicador, né? Então, assim, existem críticas também, né? E existem outros indicadores, né? Que vou mostrar aqui, que são que tem uma cobertura anual, né? Que a gente pode analisar um pouco melhor, tá? A variação anual a cada 10 anos é muito tempo, né? Bom, queria falar um pouco dos indicadores do Brasil, né? Enfim, né? O debate público é muito ruim, né? Muito precário, né? Tem que falar isso também, né? O nível do debate público brasileiro é muito baixo, tá certo? Então, como que a gente pode melhorar isso? Olhando indicadores, né? Pesquisa, ciência, né? E indicadores, tá? Então, aqui os indicadores, alguns indicadores do Brasil com base do censo, né? O último de 2010, né? De 50 até 2010 aqui, tá? Então, o índice, indicadores que retratam as condições de vida média, tá? Nos diferentes níveis aí. Taxa de fecundidade, que é o número de filhos, né? Os países mais pobres, é uma outra discussão, né? Mas os países mais pobres têm taxa de fecundidade maior, tá? Que tem relação com a educação, que tem relação com a saúde, que está tudo autocorrelacionado, né? Então, o Brasil tinha alta taxa de fecundidade, né? 6,2%. Cada mulher tem, em média, não é por cento, cada mulher tem em média 6,2 filhos na década de 50. 1,9 em 2010, agora esse indicador já está bem menor, né? Já caiu mais, né? Já está se aproximando de 1,2. Taxa de natalidade também, né? Que tem relação com o nível de saúde, com o nível de educação, né? Com o nível de renda, tá certo? Então, a gente tinha uma taxa de natalidade bastante alta na década de 50, na faixa de 40%, e caiu para 16%, está menor ainda agora, tá? Taxa de mortalidade, né? Que também tem, quer dizer, condições de saúde, né? Mas tem outras variáveis também, envelhecimento populacional. O Brasil caiu, né? Taxa de mortalidade infantil, né? Que esse sim é um indicador relevante, né? Na década de 50 era 135 por mil, ou seja, a cada 1.000 crianças que nasciam, 135 morriam, né? Ali em 2010 estava em 16,2 por mil. Agora já está em torno de 10, tá? Baixou, continua baixando. Isso aqui é um indicador bastante relevante. Veja, isso aqui retrata indicadores de saúde, principalmente, né? Então, a saúde no Brasil melhorou? Sim, melhorou muito nas últimas décadas, sobretudo após a implementação de políticas de saúde que foram na década de 60 e na década de 90, tá? Então, de lá para cá, os índices de saúde melhoraram, né? Bom, expectativa de vida ao nascer, que resume um pouco o indicador de saúde, né? No Brasil, vem melhorando, tá? O que retrata a melhoria das condições de vida e, portanto, das políticas públicas, da renda e do desenvolvimento, tá? Então, vem aumentando a expectativa de vida do brasileiro médio ao nascer, que era de 45 anos na década de 40, hoje está se aproximando dos 80 anos, né? Aqui, a taxa de analfabetismo, o Brasil é um país que tem bastante analfabetismo ainda, né? Mas que na década de 50 era 50%, né? Então, metade das pessoas não sabiam ler e escrever, né? Em 1950, tá certo? E agora, o dado de 2010 está 9,6, esse dado está caindo, né? Então, o Brasil continua melhorando seus indicadores de educação, tá certo? Então, a educação no Brasil melhorou? Sim, tá aqui, né? Aqui só olhando um retrato um pouco maior, também com censos, né? A educação superior, né? Que vem crescendo muito, teve um crescimento muito grande nos anos 2000 ali, total, a gente vê, né? Saiu de 2,6 milhões para
6 milhões em 2010, que continuou aumentando também na década de 10 do século XXI, né? Então, um crescimento muito grande do ensino superior, né? A cobertura do ensino superior, a população estudando ensino superior na década de 50 era 0,1%, em 2010, 3,3% estudando, né? Não que tenha formação superior. Formação superior no Brasil atualmente é em torno de 14% da população tem formação superior, tá? Então, assim, ó, aqui dá para falar um caminhão de coisas, né? Mas, resumindo, políticas públicas influenciam o nível de renda, influenciam indicadores sociais? Sim, tá certo? No caso do Brasil, influenciam? Sim, né? Sim. Então, quem fala que não tá errado, né? Aqui, aqui um estudo da CEPAL, né? Que mostra, que está listado ali nas referências, tá? O impacto das políticas, das principais políticas públicas na distribuição de renda, né, em percentual do índice de Gini que mensura a desigualdade, tá? Nos países da América Latina. Então, o Brasil é o país que mais influencia as políticas públicas mais influencia o nível de desigualdade através de políticas públicas, porque o Brasil é o país que tem mais políticas públicas da América Latina, né? Então, a principal política que afeta a desigualdade é a educação, né, que é aquele branco listrado, tá? Depois, pensão pública, que é previdência, tá? Depois, gasto em saúde, né, que é o roxinho. São os 3 principais gastos do Estado, né? São esses 3, tá? E depois, aquele cor de amarelo queimado ali, alaranjado, sei lá, transferência direta de renda, né? Assistência social, que é a base da assistência social é essa, né? É você compreender que existem diferentes origens, que isso não tem demérito, que o mercado não resolve tudo e que mesmo para o mercado funcionar é preciso que a pessoa tenha condições do mínimo, do mínimo, do mínimo, que é se alimentar, né? Então aqui transferência de renda é exatamente isso, né? Bolsa Família e programas semelhantes. Aqui um estudo também do Castro, que mostra o impacto, né, das políticas de distribuição de renda, políticas públicas, né, no PIB e no Gini, né? Então, com destaque para saúde e educação, né, e programa Bolsa Família, que afetam bastante tanto o PIB quanto o Gini, né, que é o índice de desigualdade. Tá? Bom, no caso do Brasil, queria olhar um pouquinho mais a fundo aqui, né? Além do IDH, né, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, lançou há uns anos atrás, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é possível ver por município, né, com dados do censo, tá? Nesse caso aqui. Bom, esse índice é bem interessante, né? Eu coloquei aqui o link, né? Eu vou dar uma navegada rápida aqui nesse Atlas de Desenvolvimento Humano, né? Do Brasil, e eu selecionei aqui Porto Alegre, que é a cidade onde eu estou. Dá para selecionar qualquer cidade do Brasil, né? Dá para selecionar a região metropolitana e tem dados até por bairros das grandes cidades, né? E aqui os indicadores, né, de IDH municipal, né? No caso aqui, né, 1991, 2000, 2010, os últimos 3 censos, né? E como que variou, né? Aqui renda, né, longevidade e educação, que é saúde, educação e renda, né? Qual foi o indicador que mais melhorou? Isso aqui é um caso de Porto Alegre, mas se você pegar outro, depois eu coloco aqui outro município de outro estado completamente diferente, a gente vai ver que o comportamento é mais ou menos parecido, porque isso aconteceu no Brasil inteiro, né? Qual foi o indicador que mais melhorou? Educação, né? Foi o indicador que mais melhorou nas últimas décadas, né? Aqui está a educação que mais cresceu, certo? E aqui tem, eu não vou mostrar tudo, mas eu recomendo que dê uma furungada, né, nesse site, que é bem interessante, né, que mostra aqui o IDH de educação, detalhamento, né, a variação nos últimos anos, tá? A comparação do município referência, aqui no caso Porto Alegre, com outros municípios do Brasil, né?
Aqui vários dados de população, estrutura etária, pirâmide etária, e vai, tá? Eu não vou detalhar tudo aqui. Jovens estudando, né, que aumentou muito, né, que é um fenômeno que aconteceu aqui pós-Constituição de 88, né? Anos de estudo, né, etc. Uma série de dados que tem aí disponível para a gente poder dar a nossa opinião, inclusive como cidadão, com mais consistência, tá certo? Então vamos dar uma estudada para a gente opinar, né? A gente fala, o pessoal fala assim, o Brasil, aquelas uma visão vulgar, né? Que é equivocada, tá certo? Que a gente precisa combater, né? A gente tem que olhar a partir de estudos, de dados, ciência, de pesquisa e de pessoas que entendem do tema, para a gente poder, né, falar com mais propriedade sobre esses temas, né? Como profissional, como cidadão, tá? Bom, tem vários indicadores aqui. Eu só vou mostrar rapidamente um monte de indicadores, tá? Outro município aqui, dar uma olhada aqui no perfil, botar aqui o município, sei lá, São Luís, né, do Maranhão, que é o completa aqui região metropolitana, não quero São Luís, né, do Maranhão, que é um estado pobre, né, Maranhão, outra região do Brasil, etc, etc, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, o que mais melhorou? A educação, né? E melhorou bem mais, né? Porque estava no nível bem mais baixo, tá? E aqui tem, né, enfim, mais uma vez, os mesmos dados, comparável, etc, etc, tá? Então, recomendo que deem uma olhada, tá? Aqui, esse aqui eu mostrei no outro vídeo também, né, esse gráfico que ilustra a variação, quer dizer, o Brasil melhorou, né, em termos de indicadores sociais e políticas públicas? Sim, né, bastante. Aqui, em 1990, todos os municípios tinham um índice de desenvolvimento humano praticamente quase, grande maior parte ali, né, em vermelho, baixo, muito baixo, tá? Depois, nos anos 2000 já tinha melhorado um pouco, em 2010 já tinha melhorado consideravelmente, tá? Então, o Brasil melhorou, piorou, tá aqui os dados, né? Eles falam e a gente não precisa falar mais do que os dados indicam, tá? Aqui também tem por região metropolitana, né? Eu mostrei aqui só para ilustrar a região metropolitana de Porto Alegre, né? Que a região metropolitana, a parte mais rica da região metropolitana, que está azul, em IDH muito alto, e a parte mais periférica, né? IDH alto ou médio, né? Isso tem para todas as regiões metropolitanas, né? Bom, aqui o ranking do IDH de 2010, o censo de 2010 do Brasil, né? Algumas cidades ali do interior de São Paulo e Santa Catarina que tem os IDHs mais elevados, né? E aí vai, né? Tem a comparação aí de diversas cidades que dá para fazer. Bom, eu queria mostrar mais outros indicadores aqui, um mais rápido, né? Que, bom, o IDH ele é bom, né? Mas ele tem problemas, porque ele é calculado a cada 10 anos e também são poucos dados, né? Então tem um dado aqui que é o IDESE, né? Que é calculado no Rio Grande do Sul, né? Pela antiga Fundação de Economia e Estatística, né, que é onde eu trabalhava, atual Departamento de Economia e Estatística, que é um órgão vinculado ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, calcula o índice de desenvolvimento econômico socioeconômico, tá? Que é um índice parecido com o IDH, só que ele é muito mais abrangente, né? Ele pega muito mais variáveis, tá? Taxa de matrícula bruta na pré-escola, nota da prova Brasil, né? No quinto e no nono ano, taxa média, taxa de matrícula bruta no ensino médio, proporção de pessoas de 18 anos ou mais com ensino fundamental, renda domiciliar per capita, PIB per capita, taxa de mortalidade de menores de 5 anos, consultas pré-natal, taxa de mortalidade por causas evitáveis, proporção de óbitos por causas mal definidas e taxa bruta de mortalidade padronizada. Tá? Então, um índice mais abrangente, tá? Que tem também disponível na internet. Tá? Aqui está o link, eu recomendo que deem uma olhada, né? Aqui dá para nesse site aqui do Departamento de Economia e Estatística, dá para
colocar, ter os dados, né, e ter também os dados georreferenciados aqui, né, que a gente pode alterar. Eu preparei aqui esse gráfico que dá para aproximar, né, dá para ir vendo por município, tá certo? Aqui, Porto Alegre, né, os indicadores, outros municípios, quanto mais escuro aqui, dá para alterar a cor também, dá para brincar bastante, dá para fazer tanto para curiosidade quanto profissionalmente, né? Os municípios que têm maiores indicadores de desenvolvimento humano são os municípios da Serra, sobretudo, né? E região metropolitana, que é a região mais rica do Rio Grande do Sul, né? E aqui dá para ver por cada município vários indicadores, tanto aqui no agregado, né? Mas dá para fazer também para indicadores de saúde, né? Dá para fazer especificamente para indicadores de educação, né? Deixa eu achar aqui o IDESE, né? IDESE, vamos pôr aqui saúde, né? O índice, tá? Vamos pegar de 2016, que é o último dado disponível. Ele vai mostrar o IDESE de saúde, né, do Rio Grande do Sul, o Índice de Desenvolvimento de Saúde do Rio Grande do Sul, tá? Do último ano disponível de cada município, tá certo? Então, esse site aqui é interessante. Outro que é o Índice de Vulnerabilidade Social, tá? Que é calculado também pelo IPEA Data, que foi feito pelo IPEA Data, né? Pelo IPEA, melhor, esse índice, né? Índice de Vulnerabilidade Social, tá aqui o site, tá? Dá para pegar para o município, né? Também vários indicadores, né? E dá para baixar, dá para fazer os mapinhas também de capital humano, de renda, de trabalho, né? Em diferentes anos, né? Capital humano, percentual de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado, por exemplo, né? Coleta de lixo, tá? Vários indicadores bem detalhados, assim, que a gente pode olhar com mais profundidade esses indicadores, tá? Então, aqui estão, por exemplo, aqui Porto Alegre, eu botei, né, só para a gente ter uma referência, tá? E os indicadores muito alto, né, 2000, 2010, tá? Mas pode pegar de outros municípios também. Recomendo que dê uma olhada, tem um tutorial também desse site, acho bem interessante esse índice de vulnerabilidade social. Bom, aqui o mapinha do Rio Grande do Sul, né, com o IDESE, IDESE de saúde, IDESE de educação, aqui o ranking de 2012, até poderia ter colocado mais atual, mas tem no site lá, né, o ranking dos municípios gaúchos, né, com melhores índices de desenvolvimento do IDESE, né, certo? E aqui algumas das referências, embora tenham mais do que as que eu listei, né, eu coloquei as principais que eu fiz referência, tá, para a gente ter uma base. Então, assim, esse é um panorama geral aqui também sobre políticas públicas, né? Posteriormente, vou produzir materiais específicos, né, para cada uma dessas políticas, né? Inclusive os podcasts aí que tratam, né, com outros especialistas, com outras pessoas sobre esses temas, tá? Então, é isso aí. Valeu.